Shalom! Irmão Wesley aqui para mais um vídeo aqui no nosso novo canal, o canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. Um movimento que tem crescido no mundo todo já há mais de 50 anos e está crescendo cada vez mais, é um avivamento. E bom, o tema de hoje é um tema que alguns irmãos pediram para a gente passar, para a gente compreender, né? Sobre a Torá oral. O que é a Torá oral? Tem a Torá escrita, que é a Torá que nós temos escrita pelo próprio Moshe, e a Torá oral são os ensinamentos, né? Alguns ensinamentos que a gente vai entender aqui, né? Vou passar para vocês agora aqui no telão, primeiro texto, né? Primeiro slide aqui, o que é a Torá oral, né? O que é a Torá oral? Então, a Torá oral, lá em hebraico, Torá Shebe al-Peh, né? É a forma prática de mandamentos que não estão tão claros no texto em questão. Então, se a gente lê algum mandamento ali na Torá, a gente lê na Torá escrita, e a gente não consegue compreender muito bem como se pratica. Então já tem o quê? A Torá oral, que vai nos ajudar a compreender melhor. Né? Nos ajudar a adaptar, a praticar e adaptar, né, certos mandamentos que a gente lê, a gente não entende, não compreende como praticar. Outros são muito claros e a gente consegue vivê-los, né? Outros a gente vai adaptando na nossa realidade. Então tem a Torá oral para isso. Né? Então, tá lá no texto interessante, vou deixar para vocês aí, tá aí na tela, um texto lá em Shemot. Shemot significa nomes, né? Foi traduzido como Êxodo. Tá lá em Êxodo capítulo 33, do verso 11, ó lá. Verso 11, capítulo 33. Está escrito assim: Falava Adonai a Moshe face a face, como um homem qualquer fala a seu amigo. Então, nesse sentido, é que o Eterno deu o mandamento da Torá, mas também mostrou, né, ensinou a Moisés como se faz. Então ele explicava, ó, não faça isso. Por quê? Aí o Eterno ensinava para ele por quê. Faça o utensílio tal, porque é isso. Então, entendeu? Então o Eterno ensinava para ele, ele escrevia a Torá escrita e a Torá oral de face a face. Então, por causa disso, né, nós temos a Torá oral, que foi preservada de pai para filho. Né? Também está lá em Bamidbar, que é no deserto, ou Bemidbar, no deserto, que foi traduzido como números, né, para o português. Números, capítulo 12, verso 8, olha aí na tela, está escrito assim: boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Então, com Moshe era dessa forma, não tinha enigma com Moshe. O Eterno era muito claro com ele, mostrava tudo para ele, todos os mandamentos e como fazer. Entendeu? Então, toda a questão do, né, tabernáculo, o comprimento, a forma, os tecidos, as peles, né, que tinham que ser colocadas, tudo, as tendas que eram ser feitas, tudo era, os utensílios dentro, tudo o Eterno foi explicando para ele, e ele explicando para, né, os artífices e aqueles que foram trabalhar em prol do tabernáculo, depois do templo, né, futuramente, não com Moisés, mas, né, com Salomão, e, claro, outros mandamentos concernentes ali ao povo, tá? Então, Devarim, Deuteronômio capítulo 17, verso 8 a 11, Adonai estabelece juízes e sacerdotes para decidirem sobre casos difíceis que a Torá escrita não aborda claramente. Então, ou seja, nesse ponto aqui é o quê? É que existiam lá em Devarim, né, Deuteronômio, nós observamos que o Eterno manda Moshe, né, consagrar juízes e sacerdotes para certos tipos de mandamentos muito difíceis, né, que tem que ir adaptando, né, igual a nossa Constituição, a gente vai adaptando de acordo com o avanço da sociedade. Isso em qualquer Constituição no mundo. Então, a mesma coisa é a Constituição de Adonai, que é a sua Torá. A gente vai adaptando as coisas. A gente tem que entender isso. A Torá, ela é viva, então ela vai adaptando. A gente vai adaptando de acordo com a nossa sociedade, de acordo com o nosso cotidiano, de acordo com as nossas práticas através da evolução humana. É uma coisa normal, né? Então, onde está escrito lá também? Em Levítico. Segue na tela aí, ó. Levítico, né? Vaikra, Levítico, capítulo 18, verso 4 a 5. Está escrito assim, ó: os meus juízos fareis, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Então significa o quê? Significa que
todos os juízos e estatutos, né, ou seja, formas práticas dos mandamentos, o Eterno manda os seus servos, tanto de Israel quanto os gentios crentes, né, que guardam a Torá, que receberam a revelação da Torá como eu, nós temos que viver, né, e adaptar estes mandamentos às nossas realidades cotidianas, ok? Então tá lá, ó, eu sou Adonai. Toda vez que você vê lá, eu sou Adonai, eu sou o Senhor, né, as versões da Almeida, em versões brasileiras, eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, ele está assinando embaixo. É a ordem do Eterno, ó, está assinando embaixo. Então, é uma coisa muito importante. Outro ponto, a Torá oral nos faz entender como praticar e adaptar a Torá escrita em cada cotidiano no mundo. Então, como eu falei, né? Exatamente isso. Então, toda a Torá oral é que nos ajuda a entender certos parâmetros da Torá escrita e como fazer, como adaptar no nosso dia a dia, né? E a Torá oral, ela foi preservada durante o tempo, né? Ela tinha que ser preservada, ela foi passada de pai para filho, né? Ela foi passada de pai para filho, ela foi passada de Moisés para Josué, Josué para os sábios, entendeu? Foi indo para juízes, juízes para os sábios, entendeu? Mas houve um tempo que tinha que ter a necessidade de ter escrita, ter a escrita. Por quê? Fazer a Torá oral se tornar escrita por motivo de perseguição. Sempre teve isso. Infelizmente, o povo de Israel sempre teve muita perseguição por ser o povo de Israel, o povo escolhido. Isso é questão espiritual mesmo, né? Questão maligna mesmo, né? E lamentavelmente até hoje nós vemos isso, né? Então nós vamos falar agora sobre o Talmud. E o que é o Talmud? Talmud, né? Olha que interessante essa equação aí que eu coloquei para vocês. Talmud é igual a Mishnah mais Gemara. Então Talmud é uma vasta compilação de estudos, leis, debates, né, textos de ética e narrativas que formam a base do judaísmo de modo geral. Então, tanto o judaísmo ortodoxo quanto o messiânico também utilizam o Talmud para nós entendermos um pouco algumas questões, alguns debates, né, até mesmo algumas leis jurídicas, civis, né, dentro do povo de Israel, nos períodos de Moisés até, né, Yeshua, até os apóstolos, tá bom? Então é muito importante. Algumas coisas do Talmud é muito importante. Outro ponto, existem duas versões do Talmud. O Talmud de Jerusalém, que é um pouquinho menor, ela é mais concisa, e ela é focada mais nas questões né, das ordens de agricultura local de Jerusalém, de Israel, né? E o Talmud da Babilônia, que foi escrito lá em 500 depois de Cristo. O Talmud de Jerusalém foi escrito em 400 depois de Cristo. E o da Babilônia, que foram feitos por os sábios de Israel que moravam na Babilônia naquela época, ainda existia, né, Babilônia. Hoje é o Iraque, né, atual Iraque. Então, naquela região ali existiam muitos rabinos, muitos sábios, e eles escreveram o Talmud mais popular, que é o Talmud da Babilônia, em 500 depois de Cristo, né? É mais extenso, mais detalhado, tá bom? Então, uma coisa interessante. Então, a Mishnah, o que é a Mishnah? A Mishnah, veja na tela aí, a Mishnah é a primeira redação escrita da Torá oral. Até o século II, depois de Cristo, as leis e tradições judaicas eram transmitidas apenas verbalmente de mestre para aluno. Até, né, aí outro ponto, até que o rabino Yehudá Hanassi, Judá o príncipe, na Galileia, compilou a Torá oral, para garantir que o conhecimento não se perdesse devido às perseguições do Império Romano e do sistema religioso que estava sendo, né, imposto ali, o sistema religioso romano, lamentavelmente, né, ou seja, tornou-se o quê? Religião virou política, né, misturou ali, né, tudo para domínio, poder, né. Então, a Mishnah foi escrita em hebraico mishnaico, né, ou seja, um dialeto mishnaico, um dialeto do Yehudá, né. E se divide em 6 ordens, que ordem significa, né, Sedarim. 6 ordens que explicam sobre agricultura, festas bíblicas e tradicionais, casamento, né, danos civis, serviços sagrados e pureza ritual, né, questão de saúde, né, medicina. Então, tá aí. Então, dentro dessa Mishnah, tá ali para preservar o que foi ensinado lá no tempo de Moisés, né, o Yehudá foi iluminado pelo Eterno e ele preservou, compilando, escrevendo em 6 ordens a Torá oral, Mishnah, né? E o que é a Guemará? A Guemará, né, depois que a Mishnah foi escrita e compilada,
muitos sábios de Israel e muitos sábios, né, judeus que viviam na Babilônia passaram séculos estudando, né, debatendo e analisando cada linha da Mishnah. Ou seja, então, foram muitos séculos depois que eles compilaram o que nós chamamos de Guemará. E o que é a Guemará, né? A Guemará é o comentário, ou seja, o comentário, a discussão, é a expansão da Mishnah. Ela busca as fontes bíblicas dos mandamentos e estatutos da Torá escrita, a Torá que o Eterno revela a Moshe, né? E resolve contradições e aplica a Torá escrita a novos casos. Entendeu? Então, ou seja, aquela questão da adaptação. Os comentários dos judeus, dos rabinos, dos sábios, eles comentavam, eles estudavam muito tempo estudando cada linha, cada palavra, cada verso da Mishnah para entender e como passar através dos séculos, através dos tempos e como adaptar a Torá escrita, de fato a Torá mesmo, que o Eterno revela ali para Moshe, né, os 613 mandamentos compilados por Maimônides, né? Fora os outros mandamentos, nós que cremos que Yeshua é o Mashiach, né? Tanto o judeu messiânico quanto o gentil crente em Yeshua que guarda a Torá como eu, assim. Por que eu falo como eu, né? Porque é só para dar um exemplo a vocês, tá, irmão? Então, assim, eu sou um gentil que guarda a Torá, entendeu? Então por isso que eu falo assim. Também, né, dentro do Segundo Testamento, né, da Brit Hadashah, né, a Aliança Renovada, também tem mandamentos, né? Mandamentos que repetem os mandamentos da Torá. E também ordens, ordenanças dos apóstolos, né? Instruções dos apóstolos, instruções do Senhor Yeshua também, entendeu? Não tudo é Torá, né? E ela foi escrita em aramaico, que é um hebraico mais popular, né? Como, digamos assim, né? Uma linguagem hebraica mais do povão, assim, né? Além das explicações de certos mandamentos e estatutos, a Guemará contém muita sabedoria, histórias, filosofia, né, judaica e conselhos médicos. Interessante, não? Então, esses são os textos que formam o Talmud. Então, o Talmud é igual a Mishnah e Guemará. Então, o Talmud... E tudo isso é o quê? Torá oral. Então, a Torá oral ela é um pouco distinta da Torá escrita no sentido de que a Torá escrita foi dada de Adonai por Moisés, e Moisés recebeu também algumas instruções práticas do próprio Eterno, e o próprio Eterno manda a Moisés consagrar juízes e sacerdotes para também terem autoridade de adaptarem certos mandamentos para a sociedade de Israel durante os tempos, né? Isso é uma coisa normal, é igual a nossa Constituição, a primeira de 1824 até hoje. Nós temos várias adaptações, emendas, então isso é uma coisa muito, muito natural, né, nas nações, não é verdade? Por quê? Porque nós vamos evoluindo, né? A gente vai evoluindo, vai construindo novas tecnologias, então as constituições elas precisam ser atualizadas, isso é uma coisa que é normal, entende? Não os princípios sempre serão os princípios. Entendeu? Os princípios sempre serão os princípios. Então é uma coisa muito interessante isso, né? Nós temos a Torá escrita e a Torá oral. E elas formam o quê? O que nós temos de mais especial, que nos ajuda a viver os mandamentos do Eterno, adaptar os mandamentos do Eterno, compreender os princípios espirituais da lei do Eterno, né? A gente fala lei, né? Mas o termo mesmo é instrução, direção, ensino. É o direcionamento do Eterno para aqueles que servem a Ele. Então, mais um vídeo abençoado. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Peço a você para se inscrever no nosso canal, né? Clicar também no sininho das notificações para você sempre estar sendo notificada por mais um vídeo, algum conteúdo bem interessante aqui no nosso canal. E peço você também para curtir, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos seus contatos do WhatsApp, né, Telegram. É muito importante para a gente estar levando uma mensagem bem legal, entendeu? Bem leve, tranquila, né? Direta ao ponto, para que você possa entender esta revelação e possa praticar. Se o Eterno quer te passar isso, se o Eterno está permitindo nós fazermos esses vídeos, né? Para que você possa aprender melhor e viver, porque isso vai abençoar a tua vida.
vai abençoar a tua vida, vai te deixar mais próximo das coisas de Deus. Isso aí, sem dúvida, vai te deixar mais próximo das coisas do Eterno de Israel. Tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Shalom, shalom.